E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao Baralho Cigano Diário, nosso canal com leituras de cartas todos os dias para você. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui começando mais uma, iniciando a semana. E o nosso assunto de hoje é: ele ou ela está pensando em mim? Está fazendo planos comigo? Vamos ver o que as cartas nos dizem. Então você vai escolher aí o seu baralho, da esquerda ou da direita, junto com a pedrinha, tenta sentir qual é o que chama mais a sua atenção para você ganhar a sua mensagem. E lembrando, são leituras coletivas, então pode acontecer, de repente, de você fazer a escolha de um dos baralhos e na hora da interpretação, calhar de não ter tanta conexão com a mensagem que eu passo. Se isso acontecer, tenta assistir o outro baralho também, né? É uma dica que eu passo para você poder aproveitar melhor o vídeo, porque em leituras coletivas as mensagens podem funcionar de diferentes formas para cada pessoa também, tá? Então vai escolhendo, enquanto isso, quem está fazendo a primeira visita, se você chegou agora, após o YouTube te entregar esse vídeo aí, te apresentar o canal, então se inscreve com a gente, ativa as notificações, deixa o seu like, é uma grande ajuda para que o vídeo possa chegar a mais pessoas, você contribui bastante assim para o crescimento desse canal e para a sequência desse trabalho que eu estou sempre aqui fazendo para você, tá? E comenta, eu gosto de ver quem está participando, aí eu passo depois interagindo também com a galera. Vamos nessa então, leitura de baralho cigano e dados, eu lanço os dados por cima das cartas após a interpretação de cada deck. E vou começar pelo da esquerda. Então da direita sai um pouquinho, vamos lá. Bom, vamos nessa então, tá aberto seu jogo aí, eu fiquei quietinho enquanto as cartas abriam, eu sei que você se preocupou bastante lá com as primeiras cartas que eu coloquei, né? Mas teve bastante coisa boa depois aqui, então eu não fiquei sem falar nada pra gente ver o que iria surgir. Agora sim podemos começar a conversa então. O que veio lá no alto? Por que eu disse que provavelmente você se preocupou aí, ó? Começamos com o caixão, com a carta dos ratos, com a carta das nuvens, né? Então essa primeira fileira ali foi bastante tensa. Depois veio a criança, o sol, a âncora, então uma energia bem melhor aqui. E na parte de baixo, a chave, as estrelas e a montanha. Então vamos ao nosso assunto, vamos ver. Detalhe, a gente vai falar então se a pessoa que você mentalizou está pensando em você e se está fazendo planos, né? Se faz planos com você. Então a gente entende mais ou menos uma situação para o agora, para esse momento, né? Se nós temos uma pessoa pensando em você agora, e a questão de fazer planos já é aquela pessoa que, né, tem algumas ideias relacionadas ao que vem depois entre vocês, tá? Então a gente pega por essa primeira fileira aqui, por exemplo, se você for imaginar, será que ele está pensando em mim hoje ou ela está pensando em mim hoje? Nós não temos esse tipo de conexão falando do momento, pelas cartas que abriram exatamente ali no início, tá? Do caixão, dos ratos e das nuvens. São cartas que não estão mostrando a conexão imediata, digamos assim, do pensamento dele ou dela com você. São cartas que mostram ali, inclusive, dificuldades, possivelmente problemas pelos quais a pessoa está passando, né? E aí está sem cabeça para qualquer outra coisa, ok? Nós temos ali a carta dos ratos falando de problemas, de coisas dando errado, de prejuízo, desgaste, tensões, preocupações aqui na carta das nuvens. E nós temos a carta do caixão mostrando possivelmente alguém que quer dar conta das preocupações, do que está tirando a paz, né? Para depois ter mais tranquilidade para organizar as ideias, tá? Então, essas cartas podem mostrar um momento mais complicado dele ou dela, sem muito espaço para conseguir romantizar, digamos assim, tá?
Mas no que diz respeito aos planos, então aí a gente percebe, né, alguém não só agindo de uma forma a mirar no imediatismo entre vocês, tá? Mas a gente percebe alguém aqui pensando em situações que podem ser alcançadas com mais tempo, que vocês podem criar para poder aproveitar, né? De repente resolvido aqui um problema, então não é alguém só assim, tá pensando em mim ou não tá, e aí é o que tem para acontecer agora e para depois nada. Nós temos uma pessoa fazendo planos, né? Então isso é importante. A criança, a carta do sol e a âncora aqui falam, né, de esperanças, falam aqui de uma energia positiva que a pessoa traz, a força interior, né, para passar por uma fase difícil, e alguém que quer realmente se estabilizar e buscar, inclusive, a ideia de segurança emocional para viver, né, com você. Então, aqui são cartas que falam de alguém fazendo plano e mirando, quem sabe, na ideia aqui de poder estar ao seu lado para viver um relacionamento, porque a âncora tem muito a ver com isso, tá? Eu sempre comento aqui nas leituras, né? E quem está comigo no dia a dia sabe disso, tá? Porque a âncora tem uma energia de fixar, né? Então não é uma pessoa que vem para se aventurar. Quando aparece essa carta, realmente ela costuma trazer a intenção de algo mais sério nos propósitos, né? Do que alguém quer viver com você. E junto com as outras cartas que vieram ali, então nós temos realmente planos dele ou dela com você, nesse sentido, de vocês serem felizes juntos, as perspectivas positivas em relação ao futuro, né? Então, nós temos alguém fazendo planos aí. Se não está pensando em você no dia de hoje, por exemplo, não significa não gostar de você, significa estar no meio de alguma confusão, precisando resolver algum problema, com a cabeça cheia, tá? Isso te ajuda a entender uma situação muito importante. Por exemplo, se eu te falar, ele tá pensando em você, ou ela tá pensando em você, aí, de repente, isso é confirmado, aí você se anima e fala assim, quer saber? Então eu vou lá mandar uma mensagem, né? E aí, se a pessoa está pensando em você, se ela está num momento com a cabeça ali mais tranquila, com mais condições de corresponder, pode surgir uma conversa. Agora, se você tem alguém que está no meio desse rolo aqui de caixão, de ratos e de nuvens, então não vai mandar mensagem, porque a chance é muito grande de a pessoa não te responder ou de não ter cabeça para querer conversar, e aí você achar que o negócio é pessoal, que a pessoa não está afim, que te tratou de qualquer jeito, né? Mas foi uma tentativa de conversa na hora errada, entende? Então, por isso, a importância das duas perguntas aqui nesse tema para você. Para a gente ver se a pessoa está pensando em você, ou seja, se existe uma sintonia de pensamento neste momento e se está fazendo planos, porque aí é uma coisa que não tem a ver com o momento, mas com o que a pessoa quer viver, tá? Independente de poder fazer isso agora ou não. E é o que a gente está conseguindo diferenciar aqui. Então, por exemplo, hoje não seria um dia bom para você tentar mandar mensagem, para tentar conversar, melhor deixar para lá, né? Nós temos alguém aqui numa confusão, resolvendo problema, cabeça cheia, não vai ter muita chance de corresponder. Mas os planos, ok. Então é alguém que quer estar com você, tá? Se não tá querendo conversar agora, se não tá no melhor momento, é uma questão de a gente ter calma, né? E saber que a vida é assim mesmo. Ó, aqui na parte de baixo vem mais sobre os planos, ó. As estrelas que falam realmente sobre projeções futuras, de sonhos que a pessoa quer realizar. Então aqui sim aparecem muitas ideias, né? Do que a outra pessoa pretende viver com você. E nós temos a chave que traz energia de solução, solução para as dificuldades que se apresentam. Então, nós temos alguém que realmente pensando em organizar a vida aqui, para te passar uma ideia bem, bem clara, né? Uma pessoa que está com esse tipo de sentimento em relação a como conduzir as coisas. Uma pessoa querendo organizar a vida, tirar problema da frente, resolver o que está precisando, né? E aí viver uma coisa de cada vez, sem pular etapas, tá? Então, não espere que a pessoa, por exemplo, vai largar, vai deixar de lado uma responsabilidade para te encontrar, né? Aquela pessoa que faz loucura. Não temos esse tipo de característica aqui, tá? Nós temos alguém realmente procurando deixar tudo certo para poder criar momentos entre vocês, para que coisas boas possam acontecer a dois, tá? E essa carta das estrelas fala, junto com o que está
já estava sendo mostrado aqui, realmente dos planos, de alguém pensando mais adiante, inclusive essa energia aqui que pode ajudar muito, né, a pessoa a passar por problemas. Aí você pensa assim, ah, mas se a pessoa está com problema, por que que não fala comigo, né? Eu posso dar uma força, eu posso ajudar. Aí cada um lida com isso de um jeito, né? Tem gente que às vezes está com problemas e vai compartilhar, vai desabafar, né? Vai querer se abrir, vai pedir ajuda. Tem gente que não, que vai carregar nas costas, que quer enfrentar sozinho, não quer passar a impressão de que está com problemas, de que está com algum tipo de dificuldade. E nós podemos ter exatamente esse perfil aqui, tá? Então pode te ajudar a entender porque de repente esse alguém não está te correspondendo agora. É alguém que não está numa boa não, mas a vontade de estar com você se fez presente nas cartas. Então são planos a dois, sim, mas uma coisa de cada vez, tá? Então são cartas que possivelmente vão te exigir aí uma certa dose de compreensão para você entender as dificuldades pelas quais a outra pessoa pode estar passando. Vamos lançar os dados para a gente complementar então essas ideias aí que já foram alcançadas. Olha, então nós pegamos exatamente na mesma linha aqui, né? Lá dessa fileira de cartas toda complicada, uma energia conflituosa. Então, realmente alguém que não está no melhor, pelo menos não está no melhor dia, vamos dizer, se a fase não é propícia, né? Pelo menos no melhor dia dá para afirmar que a pessoa não está, então não se chateie porque essas cartas mostram alguém que não está pensando em você agora. Entenda, é uma pessoa que não está com cabeça, tá? Que está precisando resolver coisas importantes, enfim, e é normal, isso é da vida, né? Mas a gente tem na sequência, olha, principalmente nessas cartas aqui, nessa segunda fileira, onde eu falei da intenção de relacionamento dele ou dela de viver algo sério com você, tá? Das perspectivas aí, veio um número pelos dados que fala muito de concretização, então de uma pessoa que realmente quer viver isso, né? E por querer estar ao seu lado, primeiro entende que tem que dar conta de algumas coisas, tá? E aí, exatamente em cima da carta das estrelas veio esse número 1 que pode mostrar novas oportunidades, uma energia aqui que é de recomeço, que é de coisas, de possibilidades, tá? De caminhos abertos entre vocês, alguém querendo destrancar as coisas aí, exatamente para poder abrir caminhos para vocês trilharem juntos, tá? E eu lanço os dados de forma aleatória, né? Eu não escolho onde cada um vai cair. Então eu analiso os números, vejo se está por cima de alguma carta, né? Próximo de qual fileira aqui, qual ideia. Então calhou muito, né? A gente teve praticamente aí cada dado, né? Aqui somando informações a uma fileira de cartas e todos os números também por si só aí nos passando informações. Então tivemos assim para conversar com você, tá? É alguém pensando em você neste momento? Não, mas expliquei por quê. E faz planos com você? Faz. Então, é uma leitura que exige uma compreensão no presente e que traz boas perspectivas quanto ao futuro. É assim que eu fecho a sua mensagem. Então, vamos em frente agora trazendo o outro baralho. Muito bem, vamos lá. Antes de você ir embora, comenta aí pra mim, tá? Ou se você vai participar dessa segunda leitura, vamos juntos então. Colocando as cartas para você que escolheu essa opção da mesa. Temos as suas cartas aí. Momentos também de tensão nessa leitura. Vamos ver o que a gente vai alcançar para interpretar. Vou aproximar um pouquinho, dá para a gente trazer mais aqui.
Então, o que que nós temos aí para você? Lá no alto veio a aliança, a primeira carta que eu coloquei, os caminhos e aqui a carta das nuvens. Depois tivemos a serpente, os ratos e a montanha, a casa, o livro e a chave. Essas são as suas cartas. Então, nós temos aqui alguém pensando em você? Temos, porque veio de cara a carta da aliança, né? E o que que envolve então aí o momento, né? Que tipo de pensamentos tá passando pela cabeça dele ou pela cabeça dela? Nós temos ali muitas inseguranças. É alguém pensando em você, mas nós temos uma pessoa bastante insegura, ou pelo menos sem saber como agir, né? Porque essa aliança vem exatamente ao lado dos caminhos e das nuvens, o que traz ali indecisões, o que traz de repente até medos, preocupações, tá? E essa fileira de baixo aqui, com serpente, com ratos, com montanha, tá mostrando muita dificuldade relacionada a confiar, né? Então pode ser uma pessoa com dificuldade de confiar, uma pessoa desconfiada, achando que tem coisa errada acontecendo, de repente se deixando levar por intrigas, por fofocas, por esse tipo de coisa, tá? De alguém falando besteira a respeito de vocês, ou querendo atrapalhar. A serpente fala muito disso e proporcionando, gerando realmente resultados difíceis, gerando aqui bloqueios, né? Então, é alguém pensando em você, mas é uma pessoa assim que não está com um pensamento leve, é alguém entendendo que existem problemas entre vocês ou dificuldades pelo caminho, né? Escolhas que precisam ser feitas, é uma pessoa que nesse momento está tensa ali em relação a como se resolver no amor, tá? Então, o que a gente percebe é uma pessoa insegura, uma pessoa com medo, de repente medo de ser traída, medo de ser traído, né? De estar envolvido em algum tipo de trama. Nós temos essa situação, certo? E nós vemos a grande necessidade aqui de uma pessoa que precisa se sentir segura para conseguir agir, tá? A carta da casa, que está aqui embaixo, traz essa informação para nós, né? É alguém que tem a necessidade emocional de poder confiar mais. Então, de repente, isso daqui está associado a intrigas que estão acontecendo mesmo, ou pode ser uma pessoa que traz isso devido a experiências negativas do passado também. Quando começa a aparecer a oportunidade, quando tem a chance, por exemplo, de viver uma nova história no amor, já vem toda a carga emocional do que sofreu num relacionamento anterior, do que passou com outro alguém, vamos dizer assim, né? E aí é aquele medo, né? Porque fica registrado, tá? Então é uma pessoa que traz esse tipo de bagagem, alguém que tem a sensação de que aprendeu a como lidar, pode ser alguém que se abria com muita facilidade, mas que tomou na cabeça por causa disso, né? E aí é aquela pessoa agora que pensa muito bem antes de fazer qualquer coisa, antes de dar qualquer passo, né? E aí essa carta da chave está mostrando uma energia que é a seguinte. Aqui é interessante, porque nós vemos alguém querendo resolver essas situações. Então, uma pessoa tensa, preocupada, sem saber exatamente o que fazer, de repente desconfiada, mas buscando agir para solucionar, para alcançar esclarecimentos, para ter a segurança emocional que precisa ter. Então, com isso, nós vemos alguém pensando em você, sim, mas vou dizer, pensando besteira, tá? Preocupações, ideias erradas na cabeça, medo de ser traído, medo de ser traída, mas é alguém que faz planos, porque nós conseguimos verificar aqui alguém que pode, por exemplo, chamar para conversar, que pode ter uma iniciativa, uma atitude aqui no sentido de esclarecer as coisas, né? Para poder ficar numa boa com você. Então nós temos a intenção dele ou dela com você? Sim, a carta da aliança tá aí, né? Só que essa aliança a gente tá vendo que tá bem sufocada ali com algumas energias controversas, né? Da serpente, dos ratos, dos caminhos, logo aqui nuvens ao lado, logo aqui montanha ao lado. Então é alguém com a cabeça muito cheia de ideias problemáticas e querendo se aliviar em relação a determinadas preocupações, tá? Então, é uma pessoa fazendo planos com você? Sim, porque isso tá lá na aliança e isso tá aqui na parte de baixo também, tá? E principalmente alguém que te chama para conversar, que de repente pode acontecer o seguinte, a pessoa vem e traz cada ideia absurda que você fala, meu Deus, de onde você tirou isso? Né? Que preocupação é essa? Alguém te falou alguma coisa? Pode acabar rolando esse tipo de situação, tá? Porque
Pra você tá tranquilo, mas a pessoa tá pensando um monte de besteira, então de repente é aquele alguém que é propenso a achar que vai ser passado para trás a qualquer momento, tá? Pode ser uma fase difícil pela qual a pessoa passa em termos emocionais e que gera essa insegurança toda, ou de repente são cartas aí que estão nos mostrando uma pessoa que é insegura de verdade para poder se resolver. Então, algumas vezes, apesar de o baralho ser dinâmico e trazer sempre a energia mais relacionada ao momento para nós, né? Algumas vezes também as cartas acabam indo além e falando de fato sobre como as pessoas são, trazendo características da personalidade, tá? Então pode ser também um traço aqui, né? E aí você vai poder dizer. A leitura funciona diferente para cada pessoa, né? Afinal, estamos aqui em uma leitura coletiva, mas você vai poder me dizer, realmente, é uma pessoa difícil, complicada, pensa um monte de besteira, né? E isso é que cria dificuldades. É uma pessoa que acaba enxergando problemas onde não existem e cria dificuldades entre nós. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão fazer esse comentário para mim aqui embaixo, porque as cartas podem estar retratando para nós exatamente esse tipo de perfil de alguém, tá? E é assim mesmo, então é alguém pensando em você, sim, mas é aquela pessoa vendo problema onde não existe, insegura, sem saber o que fazer, precisando se certificar das coisas, ter muita certeza, mas nós vemos boa vontade aqui de resolver, porque vemos intenções, planos dele ou dela com você e alguém que nada mais precisa para colocar esses planos em ação, em prática, justamente de sentir a segurança que está faltando, né? Pode ser uma pessoa desconfiada demais e isso cria problemas, isso acaba atrasando as coisas, adiando situações que dava para ser mais leve, né? E acaba não sendo por conta desses medos e inseguranças aí da outra parte, né? Da outra pessoa. Bom, então nós temos alguém pensando em você sim, mas não necessariamente no tipo, tá tudo legal, tô pensando porque eu gosto da pessoa né, tô aqui imaginando uma determinada situação. É uma pessoa ali meio assombrada por pensamentos que não estão ajudando tanto, tá? Então a ideia relacionada ao momento, sobre ele ou ela pensar em você, traz essas características. Mas nós temos planos, boas intenções, boa vontade dele ou dela com você de viver situações a dois. Agora tem um detalhe, né? Essas cartas podem também te mostrar muito a respeito de como vai funcionar a convivência, porque se calhou de as cartas terem mostrado aqui características da personalidade, do modo de ser dele ou dela, então eu diria que vai ser um relacionamento não muito fácil de ser conduzido. Por quê? Muitos problemas emocionais, aquela pessoa que vai criar um monte de drama, tá? Onde não precisaria acontecer nada e tá tudo certo, seria só fluir. Isso pode te dar uma ideia também, aí você nesse momento para pensar e faz assim, ó, né? Afinal, a gente tem que colocar tudo na balança quando a gente pretende se envolver com alguém, tá? Não é, vamos lá e pronto, né? É importante a gente saber enxergar a outra pessoa da forma como ela é, né? E não só esperar que tenha as atitudes que nós estamos querendo que tenha, né? Precisamos enxergar a pessoa como ela é também, porque é a pessoa que estará ao nosso lado, certo? Bom, mas dito isso, sim, é alguém fazendo planos com você. Vamos lançar os dados para a gente ver o que mais podemos ter aí de informações. Bom, galera, então pelos dados, o que nós temos? Algumas informações aqui que são bem válidas de somar para a gente. Olha só, nós vimos uma pessoa realmente insegura, preocupada com coisas que não existem, criando fantasmas e tal. E a necessidade de ter segurança, que é aqui mostrada pela carta da casa. E justamente em cima da carta da casa veio um número dos dados que é de conflito. Então, galera, é uma pessoa complicada, eu diria, aqui, tá? A pessoa que você mentalizou, que realmente acaba criando problemas que não existem, dificultando as coisas, e você fala, ai meu Deus, que ser, né? Que ser trevoso, que não precisaria ser assim. Pois é,
tá? Mas a gente tem o 6 lá por cima da carta da aliança, olha, caiu ali na aliança, então é alguém querendo se harmonizar com você. A intenção existe, o plano existe, é alguém que gosta de você, mas que cria um monte de problema que não precisava, tá? Mas nós temos mais um aspecto importante aqui. O número 1 que veio nessa carta dos caminhos, que fala de uma pessoa indecisa, sem saber o que fazer, conseguindo se resolver aqui, pelo menos, né? Então, a carta do número 1 já tira dali dos caminhos o aspecto da dualidade e alguém que consegue se definir mais para viver, tá? Mas que pode ser realmente uma pessoa com dificuldades emocionais, tá? Mas dá para tratar disso, dá para sentar, dá para conversar, uma questão de, né, se criar um ambiente de mais confiança para as coisas poderem fluir a dois, tá? Mas saiba, existem essas dificuldades aí emocionais, sim, dele ou dela, tá? E como eu falei, as cartas podem retratar simplesmente uma fase difícil, alguém que está, né, com todos esses sentimentos aqui complicados por problemas que está passando, então é normal, né? A nossa energia vai sendo minada quando a gente está com tudo caindo em cima da nossa cabeça, ou as cartas podem ter ido além e de fato mostrar como a pessoa é, ok? Então você vai ter a oportunidade também de conseguir diferenciar isso com base no que você conhece sobre este alguém. E aí você pode me dizer, então, nos comentários, como essa leitura funcionou para você, como é que você se sentiu com as cartas, né? De que forma você se enquadra aqui a tudo que foi dito na sua percepção da pessoa que você mentalizou. Vamos conversar? Então escreve para mim aí nos comentários, deixa um oi, que seja, tá? Eu agradeço muito pela sua participação e vamos em frente, né? Até o nosso próximo encontro aqui no canal. Um abraço a todos.